Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, tá? Nós estamos começando a segunda aula do curso de Informática na Educação. Aí está anotado aula 3, que quando eu cadastrei na agenda do sistema, eu coloquei aula 3, mas na realidade é aula 2, tá? Semana passada tivemos o feriado e nós não tivemos aula. Tivemos o feriado de Corpus Christi, tá? Ou melhor, Corpus Christi, né? Então, devido ao feriado, nós não tivemos a segunda aula, então estamos fazendo a segunda aula hoje, tá? Então, basicamente, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O tema de hoje é sobre a concepção empirista e a concepção racionalista de informática na educação, tá? Então a gente vai estar discutindo essas duas concepções. Na primeira aula a gente trabalhou a história da informática na educação, tá? E nessa aula estamos trabalhando com a concepção empirista e a concepção racionalista, ok? Vamos lá? Então, basicamente, esse módulo 1, as concepções de conhecimento, prática pedagógica e a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem, vai ser a ênfase desse módulo. O ponto de partida para a abordagem aqui apresentada é o pressuposto de que toda prática pedagógica reflete, tá, uma certa concepção do que seja ensinar e aprender, tá? Quando se observa um adulto dando uma palmada numa criança que tenta atravessar a rua sem olhar para os lados, pode-se inferir que a concepção que permeia essa ação repressiva é, por certo, de que o castigo físico faz o indivíduo agir de modo diferente daquele que ele apresenta no momento, tá? Então, a pessoa está pressupondo que está ensinando a criança, tá, a prestar atenção na rua a partir da pancada, né? Mas isso está correto do ponto de vista social, tá? Nós estamos tendo um reforçamento negativo aí sendo dado, tá? E esse reforçamento negativo ele pode gerar muitos problemas a posteriori, tá? Então a gente vai estar trabalhando, tá? Dentro dessa visão do castigar para corrigir, vamos estar trabalhando com ações sempre resultantes de crenças, valores, conceitos e preconceitos. Quem que já não ouviu de outro adulto sempre dizer, tá? Era bom na época em que a gente podia dar uma palmada na criança, tá? As crianças conseguiam entender mais quando a gente dava uma palmada nelas, tá? Então, muita gente acredita que castigar para corrigir é sempre o melhor, tá? O que vocês acham sobre isso? O que vocês acreditam sobre isso? Tá? Alguém falou, tá? Alguém falou no chat. Espera aí, deixa eu ver aqui. Hoje em dia, há reflexos dessa educação punitiva na sociedade. Professor, boa noite. Seu áudio está bem distante. Não sei se é só para mim. Tá. Ah,
vocês, o que vocês acham da ação punitiva em certos contextos, em certas possibilidades, tá? De onde vem? Inclusive, isso é contra a lei agora, né? Bater numa criança é contra a lei, né? Isso pode dar cadeia, inclusive, para quem utiliza esse meio, tá? Então, se a gente for parar para pensar, nós vivemos num universo de crenças, valores, conceitos e preconceitos que nos influenciam, tá certo? E essas crenças e esses valores criam mitos como a ideia de que castigar para corrigir é sempre bom, tá? Muita gente acredita nessa perspectiva, tá? Tendo em vista essas considerações, algumas das questões que se colocam quanto ao uso da informática na educação, objeto dessa aula, são as seguintes: que concepções pedagógicas permeiam os programas disponíveis no mercado brasileiro? Muitos dos programas de computador utilizam o castigo, utilizam o reforçamento negativo. Eu já vi programas que, quando você erra, ele bota muitas vezes uma sinalização, bem, tá? Ou muitas vezes um uivo para você, tá? E isso é um reforçamento negativo, tá? E essas concepções permeiam as concepções pedagógicas, tá? E muitas vezes estão em produtos que estão no mercado brasileiro, tá? Que concepções de produto e utilização de software educativo podem favorecer os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, a fim de reduzir o risco de otimização das concepções empiristas e racionalistas, hoje ainda, tá, presentes no contexto pedagógico, tá? O exemplo da criança punida pode elucidar algumas das ideias básicas do empirismo, tá? Algumas dessas ideias básicas da perspectiva de Gilster, tá? O conhecimento tem como fonte a experiência sensível e o conteúdo da mente é constituído de ideias, cópias ou imagens de impressões colhidas do mundo real, mediante nossas sensações e percepções. A criança do nosso exemplo, ao ser castigada, aprenderá por certo a atravessar a rua com cuidado. Vocês acham que isso é verdadeiro? Essa afirmação? Você acha que essa criança, ao ser punida, ao ser castigada, ela vai aprender a atravessar a rua? Eu queria ouvir vocês. Professor, tá escutando? Alô? Tá escutando? Tá baixo o teu som. Tentar falar um pouco mais alto. Tipo assim, de certa forma, ela pode até ser positiva, assim, né, de fazer com que o indivíduo aprenda. Mas eu acredito que ela não seja a forma mais correta de fazer com que o indivíduo aprenda que aquilo é o certo a se fazer, né? Tipo, através com cuidado. Então, a punição, né, em algum sentido, ela pode ser positiva nesse sentido, só que ela deixa outras marcas. Certo. Tá. Você garante, mas você garante que ela pode, a partir dali, concluir, tá, que o modo correto de atravessar a rua é olhando para os dois lados antes de atravessar? Acredito que a partir do trauma que ela sofre, naquele momento, né, em que se é punido de uma forma mais rigorosa, ela vai sempre lembrar dessa lição que ela aprendeu, de que ela deve olhar para os dois lados. Ela vai atravessar a rua. Porque ela vai passar a rua, vai vir aquele sentimento ruim.
Tipo, nossa, aprendi naquele dia com aquele reforço negativo que eu tenho que fazer isso e isso. E a partir dessa perspectiva, o indivíduo pode ter mais essa noção, só que não vai ser de uma forma positiva. Ok. Alguém concorda com ela? Ela vai lembrar, mas não vai ter aprendido de forma correta. Colocaram no chat. O aprendizado é importante pelo amor, tá? Mas veja só, diante dessa situação, será que essa é a situação correta de aprendizagem? Tá? A única certeza que eu tenho nesse momento é que ela vai aprender uma coisa, que apanhar é ruim. Por isso ela vai evitar atravessar na rua. Será que ela sabe o motivo pelo qual ela precisa olhar para os dois lados antes de atravessar a rua? Tá? Então, dentro dessa concepção que foi colocada pelo Paulo, a visão empirista aqui é um pouco questionável, tá? A visão empirista ela é um pouco questionável, tá? Você pode até mostrar para a criança, tá? Que vem carro de um lado da rua e vem carro de um outro lado da rua, tá? Segurando firme pela mão para evitar que a criança se machuque, tá? Mas a questão do castigo, a punição física, tá? Pode não ser a melhor situação, tá certo? Então, essa concepção pseudo-empirista, tá? Ela está trazendo um conhecimento do behaviorismo, tá? Com reforçamento negativo, tá? Mas não é propriamente a concepção do que é empírico. O empírico é uma situação sensível. É você aprender pela sensibilidade, tá? A construção de conhecimentos empíricos, tá? Ele parte da experiência e da sensibilidade do corpo, das observações que você pode fazer, tá? É a ideia de você ir do particular para o geral. Isso é o empírico, tá? Você olha para o céu e vê uma ave branca, tá? Você olha de novo para o céu, você vê uma garça branca. Depois você vê uma segunda garça branca. Depois você vê uma terceira garça branca. Uma quarta, uma quinta, uma sexta garça branca. Então, você pode, a partir de um determinado momento, concluir que todas as garças são brancas, tá? O que quebra esse conhecimento empírico é se aparecer um dia uma garça rosa. Então, isso é empirismo, tá? Isso é o empirismo de David Hume e também é o empirismo de Luke, tá? O empirismo deles é quanto à experiência observável. Se eu tenho uma observação, duas observações, três observações, quatro observações, então a quantidade de observações me permite dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Inclusive, para isso, nós temos a estatística, que nos permite fazer observações e trabalhar o empirismo. Tá? Nas ciências humanas, nós coletamos dados com questionários, tá? Nós perguntamos às pessoas sobre as dificuldades, tá? Nós trabalhamos com observações, tá? Vocês estão vivendo essa pandemia tanto quanto eu, mas vocês veem toda noite lá os números do Jornal Nacional
são estatísticas que são colhidas, são observações que são colhidas dia após dia. E a partir dessas observações, nós podemos chegar a conclusões gerais, tá? Diferente do método dedutivo, tá? Que faz parte também do racionalismo. A gente vai falar depois sobre ele, tá? O que a mente humana percebe são os elementos colhidos no mundo real por meio dos sentidos. Esses elementos associados uns aos outros formam uma cadeia de conhecimentos. Retomando nosso exemplo, se castigada mais vezes, a criança aprenderá a não atravessar a rua sem olhar, podendo vir a estender essa aprendizagem à prática da obediência como forma de evitar o castigo, tá? Essa visão é um tanto equivocada, tá? Sobre o racionalismo, tá certo? De que você, vamos dizer, tendo o castigo estendido a longo prazo, a pessoa pode aprender. Isso é uma coisa que é estendido, tá? Mas é muito perigoso se falar dessa forma, tá? Uma percepção sobre o empirismo foi colocada por Locke, que o homem nasce uma tábula rasa, uma lousa vazia, expressão usada pelo filósofo John Locke para significar que as ideias não são inatas e que não há possibilidade de conhecimento fora do que as sensações e percepções possam nos oferecer. Essa é uma visão equivocada sobre o empirismo, tá? Mas é como Locke via, tá? O mundo na época dele. Hoje a gente sabe que dentro do empirismo as coisas não funcionam assim. As pessoas vêm com experiência de mundo, vêm com sua experiência de vida, tá? Uma outra questão foi com base no trabalho de um grande fisiologista russo, Ivan Pavlov, que as teorias do condicionamento emergiram como uma tentativa de encontrar explicações científicas para o comportamento humano. Tá? É importante mencionar que Pavlov trabalhava com a etologia, que é o estudo do comportamento animal. Tá? Então, ele fazia estudos de laboratório, porque a etologia existem dois tipos. Existem o estudos de laboratório e existem estudos do comportamento animal em campo. Tá? O estudo em campo é muito parecido com aqueles documentários do National Geographic, da Discovery, que mostram os animais em loco, no local onde eles vivem. Tá? E os estudos de laboratório é quando nós pegamos o animal, levamos para o laboratório e testamos o animal. Ele fez o experimento com um cachorro, que foi mencionado, inclusive, no chat. Tá? Esse experimento, qual foi? Ele abriu o rosto do animal, tá? Exibindo as glândulas salivares do cachorro, tá? Nesse primeiro estudo, então, o que ele queria observar? Ele queria observar a salivação pelas glândulas quando era levado a ração ao cachorro, tá? Então, ele observou que, levando a ração, o animal salivava. Mas depois ele bota um componente que é um sininho e começa a tocar no momento em que a ração é levada, tá? E vai passando o tempo, ele vai tocando aquele sininho, tá? E junto com o ato de levar a ração. Depois, o que ele faz? Ele retira a ração e toca só o sininho. Então, tocando só o sininho, o cachorro começa a salivar. Então, a partir daquela situação,
ele condicionou o cachorro a ouvir o sino e ele poder salivar, tá? Então, ele percebeu que, a partir de determinadas ações, ele poderia condicionar o comportamento de um animal, tá? Ensinando, tá? Que, ao ouvir aquele sino, chegaria alguma coisa como alimento e o animal salivaria, tá? Muitas coisas partiram dessa premissa e de outros experimentos que foram feitos no início do século XX, tá? E, inclusive, tá? Se criaram, em muitos locais, comissão de ética animal sobre o uso de animais em experimentos científicos, tá? Tem um encontro aqui em Fortaleza chamado Animal Lab, que foi promovido pela minha ex-esposa, que trabalha como bioquímica na medicina da UES, tá? No Animal Lab, se discute como se utiliza os animais em experimentos científicos. Existe todo um código de ética para a utilização dos animais, tá? Mas veja bem, o Ivan Pavlov, com behaviorismo, ele confirma algumas concepções empíricas, tá? Mas não podemos misturar as concepções empiristas, tá, com o behaviorismo, tá, russo ou norte-americano. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Alguma pergunta? Então, vamos avançar. Na mesma época que Pavlov desenvolvia seus estudos, Tom DeKay, nos Estados Unidos, por seus experimentos com animais, deduziu duas leis fundamentais da aprendizagem. A lei do efeito, segundo a qual todo organismo tende a repetir uma resposta a um estímulo do meio que produza um efeito agradável, tá? E a lei do exercício, também chamada lei da formação de hábitos, que consta em duas partes. A lei do uso, quando dada a situação é seguida por certa resposta, o grupo de respostas, o vínculo entre o estímulo e a resposta, se toma mais forte através do exercício assim obtido. Então, essa lei do exercício foi muito visto, por exemplo, em experimentos de Skinner, que havia a recompensa para os pombos, tá? Então, ele treinou pombos para jogar explosivos na Segunda Guerra Mundial, tá? E, em alguns casos, ele utilizou cachorros para carregar explosivos até o lado inimigo, sendo que esses cachorros, inclusive, explodiam, tá? É o que eu estou falando sobre o código de ética com relação a experimentos animais, tá? E a lei do desuso, quando determinada situação é raramente seguida por certa resposta, a associação entre o estímulo e esta resposta se enfraquece, e o grau desse enfraquecimento depende da magnitude do desuso. Eu vou dar um exemplo que eu vivo aqui em casa. Eu tenho uma pastora alemã, tá? Eu tenho um labrador e eu tenho uma filhote do labrador com essa pastora alemã, tá? Os três, tá? Eles consomem somente a ração, tá? Nós não damos nenhum alimento para eles. Mas
chega o horário de eu pegar a bacia da ração, eu faço barulho com a bacia da ração, eles já começam a se mexer, se posicionar, e daí, quando eu coloco a ração, tá, no pratinho deles, cada um deles vai comer dentro do seu pratinho. Tá certo? Daí chega o momento que eu boto a água para eles. Então, daí eles vão consumir a água. Tá? O Pavarotti, ele geralmente fica dentro de casa. Tá? Mas ele, às vezes, no meio da noite, ele se levanta e lambe a minha mão ou a da minha esposa para que a gente abra a porta, tá, do quintal para que ele possa urinar. Tá certo? Então, ele faz isso frequentemente. Tá certo? Quando ele está apertado, ele, às vezes, chega na cama, toca na mão da gente, lambe a mão da gente, ele praticamente acorda a gente, tá? Para poder ir até lá fora, tá? Então, existe essa prerrogativa na qual eles foram criados e condicionados, tá certo? Eles foram criados e condicionados dentro dessa prerrogativa, tá certo? Então, eles têm essa percepção. As duas cachorras, elas ficam na frente de casa, tá? Mas num momento desse que eu estou dando aula, tá? Elas ficam lá na frente e ele fica deitado dentro de casa, sem latir, sem nada. E nós temos os portões de madeira para fazer o manejo deles, tá? Então, se chegar uma pessoa aqui em casa para fazer uma manutenção em algo, eu chego, já falo para os três, para dentro. Daí eles entram ali dentro e eles ficam curiosos, pensando no que aquele indivíduo vai fazer. Tem também uma outra situação interessante. Eles percebem quando chegam os entregadores. Então, para o entregador de manhã, que é um rapazinho que sempre vem aqui, eles dão uma forma de latido. Mas muda a forma de latido se for uma pessoa desconhecida. Tá? Então, são coisas que a gente pode fazer com condicionamento. Eu tinha um pitbull preto que ele rastreava certas coisas, tá? Ele rastreava certas coisinhas. Uma vez, teve um rapaz aqui que estava com alguma coisa no bolso que não diz respeito a mim, ele quase que agrediu o rapaz, esse pitbull. Quase que agrediu. O rapaz chegou a ficar com o dele na mão, né? Ele chegou, começou a rosnar, sem mais nem menos, para o rapaz, que eu vi que ele ia pular em cima do rapaz. Tá? Então, a gente sabe o que pode estar acontecendo em determinadas situações. Tá certo? Então, animais a gente pode ensinar? Pode também. Mas a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pode ensinar para eles em relação às pessoas. Eu passeio na rua com a minha pastora alemã, tá? Ela está pronta para atacar. Se alguém chega perto de mim, está pronto para atacar. Assim como o meu labrador. Muita gente, que bonitinho, que legal. Ele avança. Ele avança em cima da pessoa se a pessoa não for avisada. Ok? Então, com a lei do uso e do desuso, tá? Por exemplo, o meu labrador, ele tem uma bolinha que eu incentivo ele a usar. Então, eu jogo a bolinha, ele pega, me traz a bolinha. Jogo a bolinha, ele pega, me traz. Isso é a lei do uso, tá? Mas quando eu não quero brincar com ele, eu desuso a bolinha, tá? Automaticamente ele vai ficar quieto e vai deixar a bolinha de lado.
Ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Posso avançar, gente? Ok? Bom, no início do século XX, Watson, psicólogo americano, fundou o behaviorismo, um ramo objetivo experimental das ciências naturais, voltado para o estudo do comportamento. Após Watson, o maior expoente do behaviorismo foi Skinner, que viveu até o ano 2000, tá? Que procurou estudar o comportamento pelo que foi denominado análise experimental do comportamento, cuja base essencial foi, sem dúvida, a utilização do reforçamento positivo como condição para o controle do comportamento humano. Tá? O Skinner ele nunca usava o reforçamento negativo. Ele nunca utilizou o reforçamento negativo, tá? Eu quero que vocês guardem isso, tá? Porque, por exemplo, às vezes o pessoal acha que Skinner usava reforçamento negativo. Não, ele não era favorável ao uso do reforçamento negativo, porque poderiam traumatizar os sujeitos. A apropriação pedagógica dessa abordagem pela educação está essencialmente refletida nas seguintes posturas pedagógicas: ênfase na importância do reforço positivo como condição da aprendizagem, o que coloca o bom professor como aquele capaz de programar contingências de respostas a serem reforçadas positivamente, de modo que se efetue a aprendizagem. A aprendizagem aqui é explicada como mudança de comportamento relativamente estável, resultante de treino ou experiência mantida pelo reforço. Tá? Negligenciar outros determinantes da conduta, como os fatores orgânicos, assim como a natureza seletiva de ações do sujeito, tendo em vista suas motivações internas de ordem afetiva cognitiva. Esse negligenciar aí está mais como para ignorar o reforçamento negativo, tá? Planejamento centrado nos conteúdos e nas condições e ferramentas externas ao aluno para levá-lo à mudança de comportamento, tá? Veja bem, tanto o aluno quanto animais podem ser ensinados. Aqui em Fortaleza nós tivemos um caso que foi considerado o caso de um dos cachorros mais inteligentes do mundo. O menino lá da Praia do Futuro começou a treinar o seu cachorro, apresentando conteúdos para o cachorro e colocando ele diante de ações. O que era legal é que ele não fazia o reforço negativo com o cachorro dele, desde pequeno. O cachorro sempre foi reforçado positivamente, tá? Então, aconteceu que esse cachorro ganhou vários campeonatos, tá? A parte triste dessa história é que o animal foi roubado, tá? Foi roubado e o dono nunca mais teve contato com o animal, tá certo? Então, essa é a condição básica do processo de ensino-aprendizagem. Não importam os níveis de desenvolvimento da aprendizagem atuais dos alunos, ou mesmo sua capacidade auto-organizadora e a sua experiência. Tá? Outra questão, considerar indesejável o erro, tá? Não significa reforçar negativamente.
já que o acerto favoreceria a utilização de reforços positivos. Estímulo que, pela sua apresentação, aumenta uma possibilidade de resposta emitida ao ocorrer novamente, que controlam de forma mais eficiente o comportamento do aprendiz. Como, na perspectiva behaviorista, se garante a aprendizagem, é o treino, o exercício e a repetição do que se quer implantar no aluno, de modo similar à inclusão de dados em um HD. Quanto menor a presença de erros, menos chance de que o aluno faça associações indevidas pela probabilidade da presença de certos estímulos incontroláveis nas situações capazes de levá-los por determinadas associações e condutas indesejadas. Tá? Quinto, a relação entre pares não é valorizada, já que o aprendiz depende do treino e exercício de cada aluno. A memorizar é o caminho do progresso na aprendizagem de certas ações. Você só aprende a dirigir se você utiliza a memorização e desenvolve a habilidade para utilizar o acelerador, o freio e a embreagem, tá? Quando você desenvolve essas habilidades e algumas memorizações de como mudar as marchas, você consegue ter essa aprendizagem, tá? A desconsideração dos conhecimentos prévios dos alunos, uma vez que a aprendizagem é explicada unicamente pela relação estímulo-resposta, que, por seu caráter mecanicista, pode ocorrer em qualquer momento do processo e em qualquer nível do conhecimento. Ok? Fredson, você está presente? Sim, professor. Está presente? Então, eu vou beber uma água ali. Você poderia dar algumas orientações sobre as atividades, tá? As atividades que assíncronas para os alunos? Sim, professor. Posso comentar sim. Alô? Estou ouvindo. Sim, posso comentar sim. Tá. Eu vou beber só uma água, é rapidinho. Pronto. Então, pessoal, eu me chamo Fredson, eu sou orientando do professor Rogério e nós estamos aí acompanhando a disciplina de informática educativa. No caso, quem está acompanhando com vocês é o meu amigo Toninho, né? Mas parece que hoje ele não pôde estar presente. Então, assim, as atividades estão lá no Google Sala de Aula. Já foram lançados os fóruns para que vocês participem, né? Quem ainda não participou, ainda tem tempo de participar, certo? Não deixe de participar. São atividades de grande relevância a partir do conteúdo que está sendo trabalhado. E hoje, certamente, teremos mais uma atividade aí no final da aula, né? Para que todos participem, ok? Então, nós estamos aí à disposição para acompanhar, orientar vocês no que for necessário e o que estiver ao nosso alcance, certo? Então, vamos aguardar aí. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat. Inclusive, coloquem o nome de vocês, o nome completo e o número de matrícula, né? Para que a gente possa acompanhar a frequência, tá certo? Então, vamos aguardar ele retornar para poder dar continuidade aí, falando da concepção empirista. Se alguém tiver alguma pergunta específica, né, acerca do conteúdo, pode colocar aqui também no chat, ou então ligar o microfone e fazer diretamente para o professor quando ele perguntar, tá ok?
por gentileza, todos coloquem o nome completo e o número de matrícula, para que a gente possa aí acompanhar a presença de vocês. Pronto, professor. Agora é com o senhor. Pronto, já retornei. Obrigado, Fred. Por nada, professor. Pronto. Então, vamos lá. Dentro da produção de software educativo, frequentemente as pessoas elas têm pensado na concepção behaviorista para o desenvolvimento de habilidades, tá? Então, por exemplo, os simuladores que eram utilizados em autoescolas, eles foram pensados dentro dessa concepção de estímulo-resposta, mas também foram consideradas concepções empíricas para o desenvolvimento desses simuladores. Eu mesmo já trabalhei dentro dessa perspectiva, tá? Então, numa determinada empresa daqui da região de Fortaleza, a Vicunha, havia uma prensa em que algumas pessoas perdiam a cabeça dos dedos. Era um material para cortar tecido, tá? Então, para resolver esse problema, uma aluna minha, em 2002, lá do curso de pedagogia da UES, tá, falou desse caso e nós fizemos um projeto de pesquisa para o TCC dela. Tá? E aí, no TCC que ela desenvolveu, nós fizemos um experimento, criamos um software simulador dessa prensa. Quando havia o simulador, tá? Nós passávamos as equipes iniciais, que tinham 20 estudantes, tá? Durante as 100 primeiras horas no simulador, eles cortavam os dedos no simulador, tá? Na realidade, eles não cortavam os dedos, o simulador indicava que cortavam. Só que eles foram melhorando à medida que participavam do simulador. Quando não havia mais registro de acidente no simulador computacional, aí nós levamos eles para conhecer a máquina, foi desmontada toda uma prensa para que eles conhecessem as peças, e depois nós fomos gradativamente colocando eles para lidar com a situação real. A diferença do antes e depois foi significativa, porque não aconteceu mais o acidente, tá? Até que em 2016 eles desligaram essa prensa porque eles compraram outro equipamento, tá? Então, basicamente, dá para também ensinar esses procedimentos, tá? Em estruturas não escolares organizacionais, tá? Dá para a gente melhorar a capacidade de alguém. Eu tenho conhecimento da área médica, tá? E sei que no Rio Grande do Norte o pessoal faz simuladores de educação médica. E um simulador que chamou muito minha atenção era um simulador para obstetrícia. Tá? Nesse simulador para obstetrícia, tá? Então, o que acontecia? Na obstetrícia, o pessoal ia para a parte médica. Não, era minha aluna, era minha esposa ligando. Tá? Então, no simulador para obstetrícia, o que acontecia é que geralmente era colocado os aprendizes de obstetrícia em situações reais. E geralmente, na situação de obstetrícia real, acontecia um ou outro acidente. Mas quando começou a se colocar a situação de obstetrícia
como uma situação simulada, como quando se começou a trabalhar com o simulador, antes de ir para a situação real de obstetrícia, as pessoas cometiam os erros daí no aparelho que foi inventado para ensinar obstetrícia. E aí, no simulador, as pessoas erravam, tá? E mais elas aprendiam. Com o tempo no simulador, as pessoas diminuíram o erro. Quando iam para a situação real de obstetrícia, o simulador ajudava no processo, tá? No acompanhamento, horas antes, e daí, quando eles iam para a situação real, sabe quantos erros aconteciam? Chegaram à situação de 0 erros. Então, a aprendizagem por simulação obedece à concepção empirista, tá? Você utilizando os simuladores, você está utilizando essa possibilidade de concepção. Ok? Alguma pergunta, gente? Posso avançar? Tá? Esse aqui é um exemplo aqui. Tá, esse link aqui é um exemplo do Scratch. Depois vocês podem dar uma observada de um jogo, tá certo? Vocês podem observar essa situação do jogo. Esse link aí vocês vão ter acesso, porque a apresentação já está com vocês. Tá? A apresentação já foi mandada em PDF. Tá? Concepção empirista. Vamos lá. Outra opção para lidar com o erro seria a inclusão de estratégias interativas de ensino que consideram seu conhecimento prévio, aumentando assim a viabilidade de aprendizagem. Tá? Então, há simuladores que apresentam o questionário antes, e com esse questionário eu posso ter os conhecimentos prévios dos alunos para poder fazer um ensino interativo adaptado às situações prévias da aprendizagem. Outra alternativa, o uso de simulações, que eu já mencionei, cuja presença poderia levar o aluno a uma visão prospectiva e antecipadora de dados, dando-lhe a oportunidade de desenvolver um esquema de pensamento que lhe garanta não simplesmente uma mudança de comportamento relativamente estável, resultante de treino ou experiência, mantida pelo reforço, tá? É uma concepção empirista de aprendizagem baseada em Skinner, que a gente chama de máquina de ensinar, mas a possibilidade de utilização de conceitos inerentes àquele conceito em situações diferentes, tá? Então, a gente já falou aqui da concepção empirista, tá? Concepção racionalista, tá? É outra concepção presente na prática pedagógica, tá? Essa concepção racionalista, ela também é uma concepção dedutivista, que vai do geral para o particular. Quando eu apresento para você o teorema de Pitágoras, eu vou do geral, tá? Aí o particular, ele aparece em que sentido? Nos contra-exemplos globais ou locais, tá? Que são nossas aptidões potenciais, ou seja, nosso padrão de comportamento é resultante das estruturas orgânicas inatas. Essa concepção reflete a visão estruturalista e inatista de conhecimento que tem na teoria da Gestalt uma das suas maiores representantes. Na Gestalt, você tem um insight, tá? E o insight é um conhecimento quase intuitivo do geral.
Isso acontece com muitas situações do dia a dia, principalmente quando nós precisamos montar coisas, tá? Então, geralmente, a gente tem, por exemplo, uma gestalt quando a gente vai montar equipamentos, por exemplo, de cozinha, quando a gente vai montar um videocassete, quando a gente vai montar uma televisão, tá? Ali você tem um conhecimento do geral para o particular. Seus fundadores maiores expoentes foram Weitmeier, Gorlin e Kafka, tá? Conforme a Gestalt, o que percebemos de imediato nas situações é sempre a totalidade. Essa totalidade não pode ser entendida como a soma das partes, mas como uma estrutura na qual cada elemento é e o que é em decorrência de sua relação com os demais. Tá? De acordo com a Gestalt, não percebemos as coisas como elas são, mas como as estruturamos, e nossa percepção se dá segundo alguns princípios de organização ou de boa forma, entre os quais se destacam a relação da figura fundo. Tá? Em toda percepção existe uma figura que se destaca sobre um fundo mais geral, que é habitualmente mais vago. Uma música, por exemplo, destaca-se num fundo de silêncio. Proximidade, as coisas e os objetos próximos, ou espaço ou no tempo, tendem a agrupar-se em unidades. De acordo com a Gestalt, não percebemos as coisas como elas são, mas como as estruturamos. E nossa percepção se dá segundo alguns princípios de organização ou de boa forma, entre os quais se destacam semelhança, objetos e situações semelhantes tendem também a se agrupar em unidades e se distinguem do todo pelas diferenças que apresentam em relação a ele. Boa forma, linhas ou configurações estáveis, como no caso das formas arquiteturais, equilibradas e simétricas, são mais facilmente percebidas como um todo unitário do que um desenho vago mal feito. E o fechamento, tá? Formas geométricas fechadas, como, por exemplo, círculos ou quadrados, são vistos como unidades. Todos esses princípios são tidos na Gestalt como universalmente válidos, desconsiderando totalmente a experiência do indivíduo preceptor. É dessa maneira que é interpretado o desenvolvimento do aluno na escola. O seu desempenho escolar depende da sua capacidade de organização perceptual da experiência. E essa capacidade advém do desenvolvimento de processos maturacionais. Daí o conceito de prontidão da base racionalista, explorada historicamente para a organização de classes homogêneas como condição para se fazer o acompanhamento de atividades escolares. Tal como o behaviorismo, a psicologia da Gestalt influencia a educação e os seus pressupostos que mais afetam a área educacional são: o conhecimento depende da prontidão do sujeito, apela-se nesse caso para o determinismo e o fatalismo orgânico como explicações para as possibilidades de conhecimento do aluno. A aprendizagem caminha sempre a reboque do desenvolvimento numa relação de total dependência. A motivação e o erro são também explicados no plano da maturação, já que a maturação define possibilidades de significação e reconhecimento das experiências. Nesse caso, a objetividade dos estímulos pretende, pelos behaviorismos, ceder lugar à subjetividade do sujeito. Tá? Tal como o behaviorismo, a psicologia da Gestalt influencia a educação, seus pressupostos mais afetam
a área de educação são, já que no plano maturacional existe uma sequência de desenvolvimento previsto, o planejamento de ensino deve levar em conta essa sequência de modo que o processo pedagógico possa ser ajudado à fase em que o aluno está. Resulta daí a importância de classes homogêneas para o ensino. Como não é possível alterar a natureza orgânica do desenvolvimento, como o aluno só aprende movido pelos seus processos internos, cabe ao professor apenas a facilitação da aprendizagem, a qual é explicada pela presença de insights. Tá? Fica evidente a razão pela qual, nesta abordagem, se classifica o professor como um mero facilitador de aprendizagem, que cria oportunidades para que o aluno, em razão de seus processos maturacionais, possa chegar às suas descobertas. Eu não diria que ele seria só um mero facilitador. Eu diria que o professor, tá? Ele é um provocador, tá? Ele pode ser um provocador com seu processo de mediação, com seus questionamentos à situação, tá? Eu me lembro que o meu professor, o Hermínio, ele muitas vezes ele dizia para os alunos, quando perguntavam o que eu faço nessa situação com o mouse, muitas vezes ele dizia, eu não sei, forçando o estudante a explorar mais, tá? A utilização do mouse, a explorar mais soluções, tá? Tal como o behaviorismo, a psicologia da Gestalt influencia a educação. Seus pressupostos que mais afetam a área da educação são a relação entre os pares, como favorecendo a aprendizagem, uma vez que, de acordo com a concepção racionalista, cada estudante tem seu ritmo de desenvolvimento e, por consequência, aprendizagem. Redução da inteligência, a capacidade de percepção, assim a maturação do sistema nervoso, fatores ambientais, em nada contribuem para o desenvolvimento do indivíduo. Tá? Na realidade, os fatores ambientais influenciam, sim, tá? Embora os conhecimentos prévios não sejam negados, eles não influenciam o insight, porquanto este último exprime uma atividade cognitiva movido pela prontidão dos atuais alunos. Tá? A restrição do conhecimento à organização e reorganização do campo conceitual, que também é ambiental, tá? Já o insight, se comentou anteriormente, não é influenciado pela experiência anterior do sujeito. Tá? Eu não concordo com essa frase que o Paulo colocou, mesmo na concepção racionalista, a experiência anterior é importante, sim. Tá? Na ótica desses autores, essa concepção de insight aplicada ao homem se constitui um grande equívoco, pois o processo de cognição humana é inegavelmente favorecido pela influência e pelas experiências internalizadas ao longo da vida. Tá? Então, é justamente por isso que a experiência do anterior ao sujeito é importante, porque existe a internalização de experiência, tá? Existe uma internalização de certas experiências e eu vejo que há uma contradição também aí, tá? Considerando a informática na educação, a influência racionalista no desenvolvimento de software educativo, de menor evidência do que a behaviorista, não deixa de ser observada. Muitos títulos deixam por conta do usuário a busca de solução para os erros que cometeram, sem sequer oferecer pistas de superação e dificuldade.
tá? Aqui é uma atividade avaliativa do Scratch, vocês podem depois procurar e averiguar, tá? E está apresentado essa aula de hoje, tá? Essa apresentação foi feita pelo meu aluno do doutorado, o Paulo. Eu não concordo totalmente com ele, com as experiências intuicionistas e racionalistas associadas ao behaviorismo. Eu gostaria de deixar isso bem claro e gostaria bem claro que eu acredito que a coisa se dá, tá? Em parte pelo interacionismo, em parte pelo processo dedutivista e, em parte, pelo processo que nós chamamos de intuicionismo lógico. Tá? Mas perguntas, eu estou me colocando à disposição de vocês para respondê-las. Perguntas? A contradição que eu vejo, tá? Deixa eu ver se eu apresento aqui. Nesse slide aqui, tá? Tá nesse slide aqui, tá? Quando ele fala que no desenvolvimento educativo, apesar de menos evidente que behaviorista, não deixa de ser observado muitos títulos de software deixam por conta do usuário a busca de soluções para os erros que cometeram sem oferecer pistas para a superação. Pera lá, eu tenho que ter um pouco de cuidado quanto a isso. Tá? Existem muita gente que desenvolveu software educativo que apresentou alternativas significativas, tá? Não em relação a essa visão do intuicionismo ao racionalismo, tá? Mas muita gente apresentou significação na construção desses recursos. Existem muitas alternativas viáveis. Por exemplo, eu não posso falar que todo software, por exemplo, que tem uma finalidade educacional, um software bancário, como o do Banco do Brasil, eu não posso falar que ele segue 100% da concepção racionalista, já que ele me permite, ele apresenta hoje o perfil de um usuário e ele constrói opções juntamente com o usuário. Eu tenho que ter um pouco de cuidado quanto a isso, tá certo? Nem tudo é concepção racional, é concepção racionalista dedutivista, tá? Há uma mistura aí, tá? De ideias sobre dedução e sobre o que é racional, tá certo? A dedução é um pensamento que a gente usa na matemática, mas a dedução, ela não é muitas vezes algo racionalista, tá? É nesse sentido que eu acho contra. Alguma dúvida, pessoal? Eu não posso confundir o racionalismo com o dedutivismo, tá? Algo que é dedutivo, eu estou aproveitando falando de novo. O que é dedutivo não é não é interacionista, tá? Então, por exemplo, e do geral para o particular é ser dedutivista. Mas isso não é a mesma coisa que o racionalismo. A gente precisa ter cuidado quanto a isso. Tá certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta?
eu peço até que tenham um pouco de cuidado com esse slide, tá? Com respeito ao final dele, tá? Ô, Fredson, você está aí? Bom, então, essa é a apresentação de hoje, tá? Então, não vou passar nenhuma atividade, porque nem o Fredson e nem o Toninho estão aqui hoje, mas eu peço para que vocês vejam a apresentação e explorem os links que estão como exemplos, tá? Na próxima aula, a gente dá continuidade. Hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo, tá bom? Um abraço para todos vocês. A gente finaliza essa aula um pouco mais cedo hoje, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima quinta.